Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Corte Dinâmico, o nosso canal de notícia. Pessoal, nós vamos ver um vídeo aqui onde o Leonardo Sakamoto, da UOL, ele faz um excelente comentário sobre toda essa situação que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele faz um comentário fantástico onde ele coloca os pontos positivos e os pontos, negativos. Mas eu quero ver com você aqui esse vídeo e nós vamos comentando aí. Lembrando você, se inscreva no canal, deixe o seu like, porque isso é muito importante. Vamos lá. Mauro, antes de mais nada, bom dia para você, bom dia para Cara, bom dia para Dani, bom dia para todo mundo nesta ensolarada manhã de sábado. Na minha avaliação, não. É claro que o bolsonarismo vai sempre tirar leite de pedra, o bolsonarismo vai... Não importa se o Bolsonaro entrasse armado numa loja do Oxxo para roubar sabão líquido, né? O bolsonarismo ia dizer que era pelo bem da humanidade. Então, não tem jeito, o bolsonarismo vai sempre tentar fazer uma releitura da realidade e vai colar com o bolsoverso, que é o universo paralelo dos seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se ele falar pula no abismo, eles pulam. Então, esse pessoal, né, mais radicalizado, não tem o que fazer, né, eles vão, e é claro que os políticos no Senado, na Câmara, em outros lugares do Brasil, que também são seguidores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro, vão falar isso, como falariam na hora que Bolsonaro fosse preso após uma ordem de prisão para cumprimento de sentença definitiva. Também ia acontecer da mesma forma. O que acontece é o seguinte, né, e aí, olha, eu venho falando, né, aqui no All News há um ano que o Bolsonaro ia tentar fugir, e aí muita gente, eu tenho um colega meu de outros veículos que fala, Sakamoto, não, ele não vai tentar nada na última hora, imagina que vai tentar, olha, ó, tá aí, ó, só para responder, tentou, né, e não são palavras minhas, são palavras do ministro Alexandre de Moraes e da Polícia Federal. Mauro, o que aconteceu é que foi o seguinte, basicamente o Bolsonaro gabaritou os elementos para uma prisão preventiva, né? Tentou tirar a tornozeleira eletrônica, havia um risco iminente de fuga, havia uma ação contra a ordem pública, né, que poderia colocar em risco cidadãos, policiais, o próprio ex-presidente, ou seja, ele gabaritou a questão da preventiva. E tudo isso se conecta, como bem explicaram já a Carla e a Dani, né? Você tem o quê? Você tem uma situação em que o filho do ex-presidente, um senador, convoca uma micareta política para frente do condomínio do presidente. Essa micareta, não tenha dúvida nenhuma, ia juntar uma multidão, ia ter um monte de gente que ia para lá, né, entre seguidores fiéis, apoiadores, desocupados, e apareceu uma galera lá na frente. Isso, na verdade, daria, ao que tudo indica, uma bela cortina de fumaça para possibilitar uma fuga do ex-presidente. Né, uma fuga para onde? Para uma embaixada que fica 15 minutos de onde ele está. E dentro de uma embaixada, o Brasil nunca iria invadir uma embaixada para tirar o Bolsonaro lá de dentro. É uma diferença tão grande, né? Uma covardia tão grande. E todos aqui... Bolsonaro, ele é covarde por si só, e todos aqueles que estiveram ao lado dele e que precisou dele, ficou pelo caminho. Zambelli e tantos outros aí ficaram tudo pelo caminho, porque Bolsonaro só pensa nele e na família dele. Nem no Brasil essa turma pensa, eles só pensam neles próprios. Mas vamos continuar, não esqueça de deixar o like, pessoal. Daí, a possibilidade de cumprimento de pena se escafedeu. A gente avisou que teria isso aqui. Foi discutido no All News. Eu não fui o único. O pessoal falou, olha, o homem pode fugir. Não é só carceragem da PF, papuda, quartel, papudinha ou domiciliar. Tem fuga também. Então, essa era uma hipótese. E ia ser uma desmoralização absurda do Poder Judiciário brasileiro, absurda do sistema policial brasileiro, absurda das instituições, se o Bolsonaro amanhecesse no próximo amanhã, domingo, depois dessa vigília de hoje à noite, depois de um tumulto, depois sei lá, de pancadaria, do que quer que acontecesse lá na frente, causado por isso aí, e ele aparecesse dando tchauzinho de dentro de uma embaixada, seja da Hungria ou dos Estados Unidos. O Bolsonaro, em fevereiro do ano passado, fez um test drive de fuga, um Airbnb de asilo lá na Embaixada da Hungria. Depois ele já tinha se escafedido para a Flórida para não ser responsabilizado pelos atos golpistas e pelo 8 de janeiro. Né? E ele tinha, a Polícia Federal descobriu no celular dele uma minuta de pedido de asilo para o Javier Milei.
do nosso país vizinho, na Argentina. Então, isso aí era uma realidade e podia acontecer. Mas eu queria até puxar rapidamente uma coisa que eu falei na minha coluna mais cedo, né? Também vai ao encontro do que a Carla comentou, que na prática, gente, o Flávio Bolsonaro mandou o pai dele para cadeia antes da hora, né? Na prática, o Flávio mandou o pai dele para cadeia antes da hora. Porque é o seguinte, seja ele, tenha sido ele o elaborador ou o executor desse plano Mambembe, né? Ao ele convocar a vigília, né? Ele pode dizer, porque é o seguinte, se fosse só a questão da tornozeleira, o pessoal ia falar, não, eu tentei arrumar, que não sei o que lá, a polícia vai lá, coloca de novo. Eu duvido que ele seria preso só pela tentativa de tirar a tornozeleira, porque ele ia dar uma justificativa. Mas conectando tudo isso, tem razão mais que suficiente para ser preso. Se o Flávio não tivesse feito aquela convocatória, o Jair teria ficado pelo menos as próximas 2 semanas em casa. E o que isso é diferente? Politicamente, inclusive, é diferente. Ia ter uma ordem de prisão, né? Durante esta semana, os próximos dias, tudo, o bolsonarismo poderia fazer atos, protestos no Brasil inteiro, tudo isso mais. O Bolsonaro talvez tivesse com algumas diferenças, mas uma possibilidade de um ato semelhante àquele que o Lula teve em abril de 2018 no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Não igual, porque quando a prisão do Lula é decretada, em meio à Operação Lava Jato, na condenação que ele teve, ele foi para o sindicato, falou que ia se entregar, fez a despedida e foi embora. Né? Então o que acontece? O Bolsonaro não vai ter essa possibilidade, né? Não vai ter, porque provavelmente a prisão dele vai ser convertida desta preventiva na PF por uma definitiva na PF, na papuda, na papudinha, porque ele dificilmente vai pegar uma prisão domiciliar logo no começo, haja visto o que aconteceu agora. Isso aqui agora mata a domiciliar do Bolsonaro logo de cara. Não vai ter possibilidade dele ter uma domiciliar logo de cara depois disso que aconteceu. Né, ele não está bem de saúde para isso, mas está bem de saúde para tentar uma fuga, então isso vai ficar fora de cogitação. Depois ele pode conseguir a domiciliar por caráter humanitário. Agora não consegue, não. Né, já estava difícil, agora vai ficar impossível. Ô, Léo. Então, para terminar, eu acho que existe uma coisa que os filhos do Bolsonaro sistematicamente criam problemas para o Bolsonaro. O Eduardo lá no exterior, com a traição à pátria, que jogou o clã Bolsonaro nessa pecha de traidor, né? E agora o Flávio mandando o pai dele. Vocês observam, né? A gente observando aí os comentários do Sakamoto, ele é muito preciso nos comentários. Quer dizer, o Flávio joga o pai dele na cadeia, ele perde todas as prerrogativas que antes ele teria e corre o risco, né, dessa prisão se tornar já a que ele vai cumprir. É uma situação muito difícil para o Bolsonaro, para aqueles que apoiam o Bolsonaro, né? Então não é bonito ninguém ver ninguém ser preso, mas ele buscou para si tal realidade. Quero agradecer a todos vocês que chegou comigo até aqui nesse vídeo. Lembrando, não se inscreveu? Se inscreva, deixa o like de vocês e até o próximo vídeo do Corte Dinâmico.